Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está aqui me ouvindo, improváveis, como é que vocês estão? Tudo bem? Pois é, hoje chegamos no último código do RCC. Já falamos sobre resiliência, já falamos sobre criatividade e hoje vamos falar, pode-se dizer, o dos mais desafiadores de todos, que é a coragem. O que é a coragem? Cara, pessoal, vou falar com vocês. A coragem na minha vida é uma palavra, é um sentimento que eu posso dizer que ela está reverberada dentro de mim em todas as decisões as quais eu tomo. Eu posso dizer que até quando eu não sabia que eu tinha coragem, que eu estava agindo com coragem, eu estava mostrando a minha coragem. Porque coragem é você pegar seu passado e mesmo com resiliência, mesmo com criatividade, foi o que eu falei anteriormente. Se nós não tivermos coragem para poder implementar, para poder fazer, para poder se lascar com o julgamento dos outros, para poder, sabe, traçar a rota lá do método Revi, porque não adianta nada a gente ter todos os códigos, ter todas as estratégias, se a gente não tiver coragem para poder trilhar o caminho, sabe? Para poder fazer diferente. Só que em contrapartida, é, é muito engraçado porque a coragem, ela não é ausência de medo, porque é normal a gente sentir medo. E é até gostoso e coloco como fundamental a gente sentir medo. Mas a coragem é avançar mesmo com medo. Mesmo quando a gente tem medo, mesmo quando tudo fala que não, a gente tem que ter coragem para poder fazer as coisas, para poder ir atrás do nosso propósito, para poder ter sentido, né? E a coragem, ela. Eu podia ficar aqui o dia inteiro, o dia todo falando sobre coragem. Eu podia ficar aqui discorrendo para vocês assim mais de horas falando o que que é coragem e principalmente falando sobre a coragem na minha vida, sobre a coragem, o que que eu fiz na minha vida e quais foram as barreiras que eu venci e que eu passei com coragem. Mas a coragem ela não vem da gente. A coragem ela vem de Deus, sabe? Porque quando a gente acredita em Deus, quando a gente tem fé, quando a gente vence os obstáculos, a gente acredita, a gente resolve obedecer, mesmo quando não faz sentido, isso é a coragem. Essa é a maior coragem. Essa é o que pode dizer que aquela fé que move as montanhas, ela é robusta, ela é feita de coragem, entendeu? Então, assim, Abraão teve coragem de subir o monte com Isaac. Davi teve coragem de enfrentar Golias apenas com uma pedra. E eu posso dizer que eu estou tendo coragem de encarar meu passado, voltar em meu passado, lutar com ele com porrada, sabe, com o peito aberto e com posição de guerra para transformá-lo em testemunho e trazer códigos e mostrar para as pessoas, para o mundo, o que Deus fez na minha vida. Porque é isso que vale a pena. Eu queria ler para vocês uma passagem bíblica que todas as vezes eu leio e eu acho muito importante. Lá em Josué 1,9 fala: Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem se apavore, pois o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Obediência, resiliência, constância, a gente tem que ter tudo isso, mas a gente tem que ter coragem.
porque a coragem é a fé. A coragem acho que é a maior demonstração da fé que a gente tem em Deus, que a gente pode demonstrar. Lá em Salmos 23:4 fala o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, tu estás comigo. Então, a coragem é um negócio que a gente tem que ter, igual eu falei anteriormente, reverberado dentro da gente. O nosso sangue, o nosso pulsar, sabe? O nosso suor. Ele tem que ser coragem. A gente tem que ter coragem para poder fazer as coisas. Então, coragem não é cair, é levantar mesmo ferido. Quantas vezes na minha vida eu já me vi exausto, chorando, desesperado, e mesmo sem entender por que aquelas lutas, né? Por que eu estava passando por aquilo, por que Deus deixava eu passar por aquilo. Hoje eu entendo que aquelas coisas que eu passei foi eu que escolhi. Eu que escolhi passar, sabe? Mas Deus estava me forjando, Deus estava me criando, me protegendo. Mesmo eu ter tido, escolhido mal os meus caminhos, mal os meus ambientes, né? Eu podia ter escolhido melhor, mas isso aí tudo é papo para outro momento, para outros códigos, para uma live, para um negócio para a gente aprofundar mais. Mas vamos aqui manter o foco aqui na coragem. A coragem, ela nasce. é, Como é que eu posso explicar para vocês? Quando a gente, é porque eu posso dizer que hoje eu tenho a sabedoria e o discernimento de entender tudo o que eu passei e quando eu estava exercendo a coragem. Por isso que eu falo voltar no meu passado e lutar com o meu passado é por causa disso, porque é complexo, sabe? A gente voltar no passado. E para mim poder trazer esses códigos, para mim poder aprofundar nisso, eu tenho que fazer essas imersões, eu tenho que ir mais profundo, eu tenho que entender, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que ver o que que acontece, o que que não acontece, entendeu? Então, a coragem, ela é fé em movimento, igual eu falei anteriormente. E, mas deixa eu te dizer, Deus já te deu o código. Nesses três, resiliência, criatividade e coragem, eu escrevi até uma frase que vai ficar para mim que resiliências, a gente ter resiliência, né, com as dificuldades que vão surgindo, a gente ter criatividade para usar a dor e os problemas para virarem soluções e agora agir com coragem. Então, é um emaranhado, né, de códigos que a gente tem que saber muito bem usar, porque quem tem coragem, quem tem fé, não espera as condições ideais. Estou passando por um problema. Ai, quando melhorar esse problema aqui, eu vou fazer isso da minha vida. Ai, segunda-feira eu vou começar a correr. Ai, segunda-feira eu vou começar a parar de comer açúcar. Ai, eu tô nessa viagem aqui, eu vou chutar o pau da barraca e vou comer e vou encher a barrigona e vou ficar bice e vou. Ai, eu vou fazer mal para essa pessoa só agora. Ai, eu vou fazer. Não. A gente não precisa esperar as condições ideais para poder ter coragem com nós mesmos de enfrentar o nosso monstro que há dentro de nós, entendeu? O mal que há. Porque, igual eu falei, já falei sobre isso, eu não sei se está aqui no YouTube, mas já falei lá no nosso grupo, que a gente já nasceu fadado para errar. Nós já nascemos para errar, entendeu? O ser humano, ele, por si só, ele é medíocre. O ser humano, por si só, já tem nas nossas entranhas o procrastinador, o que não gosta de fazer nada, o que não gosta de gastar energia.
Então, a gente tem que criar momentos, a gente tem que ser muito sagaz, muito esperto, entendeu? Para a gente poder desvencilhar, para a gente poder desvencilhar, para a gente poder desvencilhar dos problemas e para a gente poder ter uma vida, né, plena, digna, próspera, corpo, alma e espírito. Também é tema para outra aula. Lá em Mateus 17:20 fala: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: move-te daqui para acolá, e ele se moverá. Coragem é olhar para o abismo e ainda assim dar o passo, porque você confia mais na promessa do que na circunstância. Forte, hein? Eu precisei de coragem para sair da advocacia quando tudo estava dando certo. Coragem para deixar o que me trazia segurança e seguir o que Deus me chamava para fazer, que é o mostrar para o mundo, mostrar para todos o improvável, né? Porque eu sou o improvável. Jaz aqui o improvável de Deus. Improvável que na infância sofreu, na adolescência se envolveu com pessoas erradas, na, na né, pré-adolescência, na adolescência, e aí foram se passando os anos, e aquele ambiente que muitas vezes até eu não escolhia para poder estar, mas foi o lugar que eu tinha que estar, e ali mesmo assim, por isso que eu falo com vocês que eu olho para trás hoje e falo assim, nossa, olha para você ver essa situação, tudo me levava para aqui e eu escolhi para aqui, diferente de todo mundo. Tudo me levava para mim não fazer isso. Tudo me levava para mim não fazer uma faculdade. Vou fazer. Tudo me levava para mim não tirar uma carteira de motorista. Vou tirar. Tudo me levava para mim não sentar e estudar à noite, porque meus amigos estavam em farra, né, os parentes, as pessoas às quais eu andava. Não, não vou. Segunda-feira o povo tava em farra, usando droga e tal. Eu tinha prova terça-feira e eu virava e falava assim: "Não, hoje eu não quero isso, hoje eu não vou. Hoje eu não vou. Hoje tô aqui com vocês, mas eu tinha estudado a tarde inteira e vou ficar aqui com vocês aqui e tal". Dava a hora certa, eu entrava para dentro de um quarto lá no batedor lá mesmo, dormia. O dia de manhã ia fazer a prova, fazia a prova. Aí voltar, os caras de virote, todo mundo ali, a galera, eu voltava pra festa, aí eu doidava, entendeu? Mas eu tinha sempre essa sabedoria, esse entendimento que eu tinha que fazer diferente. Eu olhar, hoje eu consigo olhar para trás e falar assim, cara, eu fazia aquilo ali inconscientemente, mas eu tava aplicando na minha vida várias coisas que eu posso ajudar as pessoas, que eu posso trazer para as pessoas o que eu fazia e o que eu faço hoje, né? Que também pode dizer que tem que ter muita coragem o que eu estou fazendo, que é eu fui no nada ressurgir, construir uma carreira sólida, uma carreira com notoriedade, uma carreira forte, uma carreira de respeito e idônea. E quando estava no auge, abandonei tudo para poder mudar para uma cidade sem saber o que estava me esperando. E as coisas foram acontecendo. Hoje tem exatamente 8, 9 meses que eu fiz essa mudança. E eu tinha no meu coração de estar aqui fazendo meu. Não sabia que se era isso aqui de canal no YouTube, como é que eu ia fazer, se não era, mas aí tem família, tem responsabilidade, tem, né, aluguel, tem contas, muitas coisas acontecendo. E eu, sem saber, só obedeço a Deus. E as coisas estão acontecendo de forma que eu acredito muito que é isso aqui mesmo. É isso aqui, montei meu canal, tô com meus mentorados e tô indo. E as coisas estão acontecendo na permissão de Papai do Céu. E tudo com coragem. E o mais massa é eu olhar para trás e entender que aquela época, por isso que eu gosto de olhar para trás, aquela época, qual eu fazia isso aí, eu não conhecia Deus. Eu não tinha Deus na minha vida.
Deus para mim é um, é um romper, sabe? Quando eu conheci Deus, minha vida mudou. Conheci ele na dor, na prisão. Depois saí de lá, tive uma desilusão muito grande. Não com ele, óbvio, mas com o homem. Mas eu ainda era muito pequeno na fé, eu não entendia isso, porque fizeram coisas com minha família. E eu falei assim, cara, essas pessoas que são de Deus, é isso que é ser de Deus? Não, eu quero mexer com esse trem de igreja, não. E, né, não quis ficar naquele ambiente, fui para outro ambiente, voltei a usar droga, voltei a beber. Mas, graças a Deus, eu já tinha Deus na minha vida. E é o que eu costumo dizer: todos nós necessitamos ter um ser superior que a gente entende que é nosso pai, entende que está nos protegendo, entende que a gente deve- devemos ter temor, sabe? A ele. Então, todos nós devemos ter. E eu não tinha. Até meus 30 anos eu não tinha. Era eu e eu e eu e eu, entendeu? Então hoje não. Hoje eu olho para trás e vejo que o que Deus estava me protegendo. Acho que era ele que, acho não, tenho certeza. Era ele que soprava no meu ouvido, meu filho, não faz isso não. Porque eu tive a primeira experiência com Deus de ouvir ele falando no meu ouvido foi quando minha esposa estava no hospital para poder perder nosso último filho agora, que é a promessa, que também é tema para outra oportunidade. E ali foi a primeira vez que eu ouvi Deus falando comigo. Aí de lá pra cá eu já ouvi várias vezes, mas a primeira vez foi ali. Foi o quê? Tem 2 anos. Meu filho tem 1 ano e 4 meses, mais 9 meses, né? De gravidez, mas ela já tinha uns 3 meses, então você coloca 6 meses. 1 ano e 10 meses atrás, 2 anos atrás. Foi a primeira vez que eu ouvi Deus falando comigo. Então, assim, e eu ouvi, entendi e tô só obedecendo. Por isso que eu larguei tudo. Por isso que eu abandonei tudo, abandonei a advocacia, abandonei a ascensão da minha advocacia, quando eu consegui atingir um patamar que agora era só surfar na onda e ficar cada vez mais rico, cada vez mais próspero financeiro. Mas a prosperidade ela não é financeira, a prosperidade ela é emocional, ela é espiritual, ela é um relacionamento que eu tenho com minha família hoje não tem dinheiro nenhum que paga. E eu nunca tive. O que eu tô vivendo com minha família hoje, o que eu tô vivendo com minha esposa hoje, eu nunca tive. Entendeu? O que eu tô vivendo com meus filhos hoje, eu nunca tive. Entendeu? O que eu tô vivendo comigo hoje, eu nunca tive. Entendeu? Por mais que eu tinha dinheiro, mas eu não tinha o principal. Eu não tinha propósito. Minha vida não tinha sentido. E é um ato de coragem. É um ato de coragem. E Romanos 1,17 fala: o justo viverá pela fé. Mateus 14, de 29. Andar sobre as águas só é possível para quem decide sair do barco. Que massa. Então, eu falo com vocês. Eu sou um improvável. Está aqui um improvável. Um improvável de Deus de estar aqui onde está. Por tudo que eu passei na minha vida, não era para mim estar aqui. Mas foi Ele que me forjou, foi Ele que me pegou, foi Ele que me fez. E eu quero ajudar todos vocês. Eu tenho muita experiência, eu tenho muitos códigos, eu tenho muitas coisas que eu passei na vida segurando na mão de Deus. E eu não entendia. E eu penso assim, eu não arrependo. Não arrependo de nada e não acho que eu deveria ter passado por outras coisas. Mas se eu tivesse aprendido isso quando eu era mais novo, quando eu tinha menos idade, certamente eu não, né, eu estaria vivendo isso que eu estou vivendo hoje com minha família, com minha esposa, eu estaria vivendo mais novo, mais antes. Então, por que que eu me propus a falar, a falar hoje sobre minha vida e trazer para vocês códigos? Exatamente por causa disso, porque eu quero que vocês entendam isso mais fácil, que vocês encurtem o caminho, vocês não demorem tanto para poder chegar no onde eu cheguei e entender com a idade que eu tenho, né, para poder fazer isso. Então, mas é isso aí. Coragem,
a última parte do RCC. Hoje encerramos esse ciclo e quero dizer para vocês que esse código RCC não é o fim. É só um início de uma temporada da sua vida e da minha vida também. E quero dizer para vocês que óbvio. Por que que eu estou aqui falando? Porque eu achava que tudo que eu passei era muito óbvio, era muito normal. E só que o óbvio meu é o extraordinário de outra pessoa. O óbvio meu pode salvar várias pessoas. Então, também quero que você também, que passou por dificuldades, também comece a usar o que você passou para poder deixar de ser espectador e se tornar um protagonista. Porque Deus, eu costumo usar muito essa frase, Deus, ele não usa quem não cai. Deus não usa quem não erra. Deus usa não os que erram e os que caem. Ele usa os que não desistem. Aqueles que não desistem, ele usa. Ele pega e forja. Então, eu gostaria que vocês repetissem comigo nos comentários. Eu sou o improvável e eu tenho coragem para viver o propósito. E por último, vou deixar aqui Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. É só acreditar e ir com coragem e fé. Até a próxima. Fica com Deus e vem mais por aí.